Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui à nossa live semanal. Opa, vazou o som aqui. Mais uma live super incrível que teremos, com certeza, né, dessa pauta que a gente está trabalhando aqui no mês de junho, sobre saúde mental, saúde emocional. Então, fiquem por aí, né, que essa conversa vai ser muito legal. E, claro, vocês já sabem, né, essa pauta de junho, ela está sendo conduzida aqui pela Karen Ada, que é embaixadora aqui do Mestre GP ao Cubo, colunista também lá do portal do Mestre GP, professora do nosso curso de cultura, enfim. A Karen está com a gente aqui nessa jornada para gerar muita informação legal, muito conhecimento aí para a nossa rede, né? Então, a gente vai passar aqui uns vídeos rápidos dos nossos apoiadores, e daqui a pouquinho eu volto aqui para a gente aí sim dar início à nossa conversa, tá bom? Daqui a pouco eu volto, gente. Até já. Este é o Oliver. Na sua agência, todos sabem que para manter a produtividade e os lucros, é preciso se organizar do início ao fim do processo. Por isso, Oliver escolheu o sistema Job One, onde podemos analisar com dados a relação com os clientes, fazer a gestão financeira dos projetos e otimizar a operação da agência. Voltamos, gente, então, para a nossa conversa. Agora sim, vamos dar início a esse papo. E a pauta hoje, né, a pauta que a gente tem, o título do nosso tema hoje de conversa é Como garantir segurança emocional e psicológica nas organizações de alta performance. E para conversar com a Karen, a gente vai ter aqui, e eu já peço para elas se juntarem a mim aqui, a gente vai ter a Dora de Oliveira, nossa convidada, diretora de Martech e Data lá na iCherry. Dora, muito obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar aí teu conhecimento das práticas que vocês têm feito aí na iCherry, do que você tem visto no mercado. E, Karen, de novo, super obrigado aí pela parceria e por conduzir mais essa conversa que eu tenho certeza que vai ser demais. Ótima conversa aí para nós, gente. Obrigada, Ramon. Obrigada também a Dora por ter aceitado esse convite para bater esse papo com a gente. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo e depois outras pessoas que se juntarão a nós com o vídeo gravado. Acho que a gente está falando aqui de um assunto super importante. E esse segundo encontro também não poderia ser diferente, né, de como foi o primeiro. E aí eu queria trazer um tema, até considerando um pouco sobre o ambiente que a gente vive, né, o ambiente de agências, a gente refletir um pouco sobre o desafio que a gente tem de construir ambientes saudáveis, né? A gente sabe como é a cultura de agência, a gente sabe como também isso tudo foi se fortificando durante um tempo e como as agências também têm trabalhado para desconstruir isso e criar ambientes com mais segurança. Mas a gente sabe que isso não é, né, um problema exclusivo das agências. A gente sabe que ambientes orientados a resultado possuem desafios de construir ambientes de cooperação. Isso porque as metas relacionadas à performance estimulam, obviamente, maior competitividade entre as equipes, né? E, obviamente, que essa competitividade não precisa ser core da cultura, né? Não precisa ser os valores bases de uma agência e que a gente pode enxergar oportunidade de construir uma competitividade saudável. E aí, por isso que eu fiz esse convite para a Dora que é executiva da iCherry, uma das maiores agências de mídia performance do grupo WPP, e é um dos exemplos de agência voltadas a resultado, mas que construiu ambientes voltados ao bem-estar.
ambientes seguros, com desenvolvimento de equipes integradas e principalmente inclusivas. A Dora vai contar aqui para a gente um pouquinho das iniciativas e dos movimentos da iCherry, que eu acho que pode ser também uma ótima referência para a gente de agência no mercado voltado para performance, para resultado, e tão próximo da gente, e também pode trazer essas referências e essas ideias de como a gente pode implementar iniciativas que não são complexas, iniciativas que podem gerar não só bem-estar, mas um ambiente seguro para que as pessoas se sintam felizes e satisfeitas com o trabalho e possam trabalhar de uma forma mais integrada e mais conjunta, né? A iCherry vem colhendo os resultados positivos, a Dora vai contar um pouco para a gente, e acho que um dos principais, que é um ótimo indicador para as empresas e para as agências também, é o resultado do Great Place to Work, né? Então, a Dora vai contar aqui um pouquinho para a gente. Agradeço muito o espaço, não só do Ramon, mas ela também por estar aqui conosco e dividir aqui alguns aprendizados e iniciativas. Dora, conta um pouco para a gente. Primeiro se apresenta. A gente se conheceu, a Dora foi a minha agência Performance quando eu era cliente na Avon. Então, eu tive a experiência dela como agência. E a iCherry tem um espírito e uma cultura muito cooperativa. E depois, agora, trabalhando em parceria, né? Eu estou na IFBIS, a iCherry é uma agência parceira do grupo, a gente faz alguns trabalhos em conjunto, então isso é muito bacana. Eu consegui vivenciar a iCherry em 2 momentos, de formas diferentes, então eu acho que pode contribuir aqui muito para a gente. Bacana. Obrigada, Karen, obrigada, Ramon, pelo espaço, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e também de falar sobre esse tema, porque me interessa bastante como pessoa e também, obviamente, como empresa. Eu me chamo Dora de Oliveira, trabalho já fazem aí 13 anos na área de digital, né? Hoje eu estou como diretora de Martech e Data aqui na iCherry, mas também já fui diretora de Key Account, já passei muito fortemente pela área de mídia, então, ao longo do tempo, fui ganhando algumas experiências aí dentro das oportunidades que eu tive. Hoje, dentro da iCherry, eu tenho um papel tanto voltado para a área específica de dados, como também um papel dentro do board, onde a gente discute qual é o nosso futuro e o que a gente quer ser, né? E quando a gente fala sobre essa segurança, quando a Karen me fez o convite, a primeira coisa que me veio à cabeça são algumas características que a iCherry já tem. A iCherry, ela nasceu digital. Ela já nasceu trabalhando dentro de um ambiente voltado a resultado, a performance. E eu acho que uma coisa muito legal de acrescentar dentro dessa conversa, quando a gente fala de performance, é o grande volume de investimento que a gente lida. Então, existe uma pressão por resultado e existe uma pressão de responsabilidade que a gente tem junto aos nossos clientes no dia a dia. Desde sempre, nós, assim, os executivos, a gente sempre pensou em como que a gente otimizava o nosso dia a dia. Como que a gente definia um ambiente onde a gente soubesse o que a gente estava fazendo, onde a gente organizasse quem estava fazendo e onde a gente conseguisse mensurar de fato o resultado. Então, a gente fala muito em mensuração de resultado pro cliente, resultado de negócio, mas é muito importante a gente conseguir ter uma base de dados para a tomada de decisão da empresa. Então, ao longo do ano, a gente foi acrescentando algumas plataformas, algumas fontes que nos ajudam nessa tomada de decisão. Acho que, como a Karen falou, Great Place to Work é também uma fonte de dado, porque com o resultado a gente consegue entender aonde a gente está bem, o que a gente ainda precisa melhorar, mas a gente tem outras plataformas dentro da agência também. A gente trabalha com metodologia ágil, acho que hoje é difícil uma empresa não trabalhar com essa metodologia, mas até uma coisa que eu estava discutindo com o nosso RH é que a gente imprime um pouco do nosso jeito de trabalhar. Então, a gente entende a metodologia ágil e a gente traz para a realidade da agência, para a realidade de cada uma das disciplinas e sempre com o objetivo de pensar também no bem-estar do funcionário. Por que no bem-estar do funcionário? A gente tem uma equação muito simples de entender. Se não tem cliente, não tem agência, né? Porque não tem dinheiro.
Mas quando a gente vai para outras equações de bem-estar, elas são um pouco mais complexas e precisam um pouco mais de dado. Então, do ponto de vista do cliente, a metodologia ágil ajuda a gente a entender quantos jobs estão entrando, quanto tempo a gente está demorando para fazer, o que a gente de fato está conseguindo entrar e se a gente tem alguma deficiência ou não no time. Então, poxa, a gente tem um grupo de pessoas que precisa aprender mais ou precisa se adaptar, ou até esse job que a gente faz, esse processo, ele pode ser automatizado ou ele não pode ser. Então, a gente tenta entender esse ambiente e trabalha muito com treinamento. Desde o primeiro momento que a gente chega, e a gente tem uma filosofia que é: a gente contrata um estagiário ou a gente contrata um diretor, ele vai precisar ser treinado, ele vai precisar aprender. E eu sei que isso é um calo no pé dos brasileiros, né? Porque, assim, apesar de falar, e é muito legal estar falando com gerentes de projetos, que a gente sempre fala, precisa de planejamento, mas o planejamento, se não tiver tempo, a gente não faz. Só que quando a gente não planeja, obviamente que o resultado não vai ser bom. Então, a gente tenta imprimir isso dentro da HR. É óbvio que a gente não tem um ambiente perfeito, a gente também erra, a gente também aprende, mas é muito importante isso. Putz, a gente errou, legal. Onde a gente errou e por que a gente errou? Ter o entendimento do que aconteceu, não promover caça às bruxas e atingir alguém, mas entender, poxa, o nosso processo então não está tão bom. Então, ao longo desses anos, a gente tem trabalhado muito em questão de processo, né? Como que os processos e ferramentas ajudam a empresa. E aí a gente trabalha com Scrum, trabalha com a Asana, a gente também trabalha com uma ferramenta de gestão muito bacana, que é a Culture Rocks, que ajuda também a gente fazer a gestão das pessoas. Então, a gente tem uma filosofia que todo mundo dentro da empresa, pelo menos, tem um feedback oficial por mês, pelo menos um. Além disso, a gente tem outras conversas que ajudam, porque no final do dia, apesar de ser resultado, a gente está falando de pessoas. E pessoas precisam ser orientadas, nem todo mundo está bem todos os dias. Eu acho que antes até de falar de pandemia, eu sempre falo muito isso para o meu time. Se alguém tiver 100% todo dia, ou ela toma uma droga muito bacana, ou essa pessoa é diferente, porque a gente tem vida pessoal, as pessoas têm filhos, têm maridos, as pessoas estudam, as pessoas têm alguns conflitos, e a gente precisa tentar entender isso. Então, acho que esse é o nosso grande ponto. E, além disso, a gente tem um RH incrível. Tenho que reforçar aqui, o nosso time de RH é impressionante e ajuda muito a gente em projetos que passam a fazer a diferença. Então, lá em 2018, acho que foi um ano onde a gente começou a falar muito sobre diversidade, a gente começou a olhar, poxa, peraí, a gente está aqui numa empresa, todo mundo no mesmo padrãozinho, a gente é uma agência não deixa de ser uma agência de publicidade, e aqui não é o recorte do Brasil. Né? E a gente começou a discutir dentro de casa, mas o que a gente vai fazer, né? Não é só trazer pessoas de diversidade, é receber bem pessoas com diversidade, é a gente dar espaço para as pessoas crescerem, é entender que às vezes a gente vai para grupos que não têm o conhecimento que todo mundo tem. E aí a gente criou o nosso grupo de diversidade, que se chama Soma, é um grupo incrível. Não é um grupo onde ele tem vários subgrupos, né? E o que a gente sempre tenta fazer? Sempre colocar uma pessoa que realmente tem lugar de fala para falar sobre aquela pauta. Então, a gente tem um calendário anual, e aí a gente tem grupo de religião, a gente tem o Pretorama, a gente tem grupo de mulheres, vários grupos onde cada pessoa vai ali no seu lugar de fala pesquisar, e a gente faz todo um calendário, e todas as sextas-feiras que a gente tem um papo geral, a gente traz um assunto que está em alta na sociedade para a gente discutir, para a gente poder entender, né, o porquê que aquele assunto tá tão importante, está falando, e o que a gente, como empresa, como sociedade, precisa fazer diferente, como que a gente se posiciona para poder respeitar. Então, assim, a gente tem colhido frutos muito legais com esse grupo, e aí, de dentro desse grupo, começaram a surgir, por exemplo, a nossa meta de diversidade. Então, hoje, qualquer shortlist nosso de recrutamento tem pelo menos 50% dentro de diversidade. A gente não aceita algo que seja diferente disso. E aí, a gente, para trazer, aí houve um grande problema, bacana. A gente quer trabalhar com diversidade, mas às vezes as pessoas não estão prontas.
desde o ano passado, a gente lançou um curso de diversidade. Ele é um curso específico que ele é voltado para pretos e trans, principalmente. Então, assim, a gente abre, o ano passado, acho que foram mais de 500 inscrições e a gente só tinha 20 vagas. Foi até difícil para a gente poder conseguir escolher todo mundo, mas foi incrível. Eu, dentro do meu time ali, eu contratei 3 pessoas que vieram desse curso, e assim, foram contratações maravilhosas, pessoas de vários lugares do Brasil. Então, com a pandemia também a gente passou a abrir as fronteiras e não contratar só dentro da cidade de Curitiba, que é onde a gente está localizado. E esse ano a gente fez uma parceria com a Escola Rua, e dessa parceria a gente conseguiu aumentar para 50 vagas. Então, esse ano o curso já começou, tem 50 pessoas que estão ali já fazendo curso, né? Os professores são especialistas da própria agência, pessoas que dão cursos em outras instituições, mas abriram, né? Doaram esse tempo, porque a gente quer retribuir para a sociedade aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sabe. E aí a gente também consegue capacitar pessoas e trazer para trabalhar com a gente. Então, esse ano a gente tem uma trilha técnica e uma trilha criativa. E a gente está aí na expectativa já de poder contratar, e o mercado também contratou muita gente do nosso curso de especialização ano passado. A gente acredita que esse ano não vai ser diferente, que a gente vai continuar contratando bastante gente desse curso. Quando a gente fala sobre bem-estar psicológico, a gente também tem uma plataforma, e é uma plataforma WPP, onde qualquer funcionário é um 0800, ele pode ligar, ele tem apoio psicológico, ele tem apoio jurídico, ele tem apoio financeiro, onde ele fala com especialistas, ele consegue ter algumas sessões de terapia também gratuitamente, e além do programa da WPP, a gente tem os programas aqui da iCherry da Miro. A gente tem o programa Lume, é um programa 100% voltado para a saúde psicológica dos funcionários. E ele é um programa, eu estava até comentando antes aqui com o pessoal, que a gente fez questão de que todos os psicólogos que trabalham nesse programa junto com a gente, eles sejam negros. Então, cada um tem uma especialidade, e aí como que funciona o programa? A gente tem tanto a roda de conversa, ou uma palestra com um tema específico que a gente sugere, a gente trabalha nisso junto com o RH, e a gente também tem um plantão psicológico. Então, acontece a palestra, e aí, geralmente, quando acontece a palestra, muita gente procura o plantão psicológico, porque é aquele momento que, às vezes, você para e fala, putz, isso aqui não tá legal, acho que eu preciso de ajuda. E a gente incentiva muito que tenha isso. Então, é um programa que já vem rodando há algum tempo, é super bacana também. Durante a pandemia foi muito necessário, porque é impossível alguém falar que não sentiu, em todos os sentidos, né? A gente não sabia o que ia acontecer, tem gente, de novo, que mora sozinho, ficou isolado dentro de casa, tem gente que não tinha o melhor ambiente para trabalhar em home office, de repente você está dentro de casa com toda a tua família. A gente tem mães, né, que daí, putz, eu tenho trabalho, mas eu tenho filho que não está indo na escola. A gente tem mãe solo, nem todas as mães têm o apoio, a rede de apoio, então o programa ele tem sido super importante para nos ajudar, para dar esse apoio para todos os funcionários e até para os gestores. A gente teve algumas conversas da gente entender, e aí, como que eu vou gerir uma equipe no meio da pandemia? Né? Como que eu vou continuar atendendo com qualidade os meus clientes, mas, poxa, a pessoa precisa de ajuda, ela não está bem, né? E a gente tem também esse apoio de conversar com os psicólogos, de entender, de fazer esse acompanhamento, para que o gestor também não se sobrecarregue, porque ele é gestor, mas ele também é um ser humano e também tem todo o contexto dele. E, além disso, a gente também tem um programa que é voltado para a saúde corporal. Então, a gente manteve durante a pandemia, no nosso espaço físico, a gente tem uma academia dentro da empresa, a gente já tinha um acompanhamento com uma personal que dava várias aulas, e agora a gente continua online. Então, quem quer assistir 3 vezes por semana, a gente tem a personal que está lá dando aula, a gente tem também a ginástica laboral, porque, enfim, dentro de casa, às vezes você não está na melhor cadeira, ou está muito frio em Curitiba, eu volto e meia, vou trabalhar sentada no sofá. Então, a gente tem esses programas também que nos ajudam bastante. E a gente sempre está procurando.
De novo, a gente acredita que o nosso maior ativo são as pessoas, não tem como ser diferente, a gente é uma empresa de serviço, as agências são, né? A gente não tem um produto que você fabrica e é muito fácil, são pessoas. E aí a gente tenta trabalhar e entender essa complexidade que é o ser humano, me incluindo e, obviamente, incluindo todos os gestores, mas como que a gente cria esse ambiente mais seguro, mais aberto. E aí, o nosso resultado mensurável, claramente, como a Karen falou, a gente está há 8 anos no ranking de melhores empresas para trabalhar no Paraná, sendo que nos últimos anos a gente ficou em segundo lugar, a Miron ficou em primeira, né, nas médias empresas, e aí a gente está concorrendo com grandes marcas aqui na região do Paraná, a gente tem várias indústrias, não vou citar o nome, mas é muito legal quando a gente concorre com grandes do mercado e a gente fala bacana, olha que legal onde a gente tem conseguido chegar. A gente hoje também está no ranking das multinacionais do Brasil, médias. A gente está no ranking também de melhores agências para se trabalhar do Great Place to Work. Nessas a gente também está sempre primeiro, segundo lugar aí, trocando com a Miron, que é a nossa agência irmã. E a gente, a partir do ano passado, passou a fazer parte do ranking de melhores empresas para as mulheres trabalharem. E aí eu, obviamente, fico extremamente orgulhosa. A gente vem trabalhando, olhando muito para as mulheres, né? Então, em ter uma licença maternidade estendida, em trazer agora o nosso desafio nesse ano é trazer mulheres para trabalhar na área de tecnologia, que fica ali dentro do meu time, mas a gente tem trabalhado e a gente está sempre aberto a ouvir o que as pessoas querem, o que é melhor para o funcionário, qual programa que eles acham legal a gente ter. Porque não é simplesmente, né, os executivos olharem, vamos fazer esse programa, mas é esse programa que é efetivo para quem trabalha com a gente, né? Quando a gente fala em pais e mães, eu ainda não sou mãe, então, assim, eu tenho que ouvir mães, né? Elas sabem o que é melhor, eu posso ter alguma opinião, mas não vai ser a mesma coisa. Então, acho que essa conversa aberta, ela é muito importante com todo mundo, para que a gente possa ter essa evolução e para que a gente continue aprendendo todos os dias. Pô, Adora, maravilhoso. E aí eu queria pegar um gancho dos pontos que você foi contando pra gente e que eu acho que junta um pouco de tudo isso, né? Desde o cuidado que vocês têm com relação a armazenamento de dados, sistemas, metodologias para organizar o time, entender, né, volume, demanda, capacidade correta, pensando também todo o projeto e plano e implementação que vocês fizeram sobre diversidade, que é incrível, e dado que a gente está numa quarentena, que não tem fim, numa fase ainda difícil, né, todo mundo ainda tendo que trabalhar em suas casas, e aí eu acho que você tocou num ponto importante, eu queria que você explorasse só um pouquinho mais e contasse como esse processo na iCherry, porque deve ser muito bacana, que é o processo de onboarding de novos funcionários, porque não só, né, todo o processo seletivo que é super importante, super cuidadoso, ele é um princípio super importante para que isso aconteça, uma seleção que, né, traga pessoas muito fit com a agência. Então, já parte daí. Só que depois tem um momento que é mais importante ainda, é receber essa pessoa. Né? E aí, antes, receber a pessoa era receber presencialmente, fazer o tour na agência, né? Eu até brincava na FBIS, porque o prédio é super bonito, a gente falava que era o tour da vergonha, porque a gente fazia passar por todos os andares, apresentando todo mundo dos andares. Você perde um pouco, né, desses movimentos que eram movimentos importantes presenciais. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você. Como que ficou esse processo na iCherry, né? Como que vocês fazem esse processo de onboarding? Quais são as etapas? Como as pessoas são envolvidas? Bacana, Karen. Eu vou só falar um pouquinho mais do nosso processo seletivo, que é algo legal. Nesse processo de inclusão, de diversidade, o que a gente fez? A gente também foi buscar no mercado parceiros que entendem disso até mais do que a gente. Então, a gente já trabalhou com a Empregue Afro, hoje a gente trabalha muito com a Diverse, que nos ajuda muito, desde o processo seletivo até como que a gente vai receber, né? Como que eu vou fazer um onboard. De novo, a gente está falando em diversidade, mas não é só contratar. É fazer com que aquela pessoa se sinta parte, que aquela pessoa se sinta em casa, de fato, do ponto de vista de
não trazer para cumprir um número. Então, isso é muito importante, a gente tem esses parceiros, e a gente também tem no nosso processo seletivo uma parte que a gente chama de fit de cultura, fit cultural. Então, beleza, o gestor foi lá, escolheu, olha, tenho 2 pessoas aqui. Aí, pessoas que não têm nada a ver com a vaga vão passar por um processo de entrevista, que é onde a gente vai tentar identificar se a pessoa tem fit com os nossos valores. Se ela realmente, tem um pensamento legal, como que ela vai reagir diante de situações, por exemplo, que a gente tenha erro, diante de situações que a gente tenha aí uma divergência política, a gente sabe que hoje acontece muito, né? Mas tudo isso de acordo com os valores da agência. Então, a gente tem essa parte do squad, e aí, tendo esse fit, a pessoa está aprovada, ela começa. Quando ela começa, a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. Hoje a gente tem o que a gente chama de trilha de conhecimento. Então, a gente já tem tudo onboardado dentro de um espaço, onde a gente tem vídeo dos gestores contando um pouco sobre as áreas, onde a gente tem ali alguns treinamentos que a gente acredita que sejam básicos. Então, poxa, a pessoa não pode chegar sem saber. Eu vou dar um exemplo bem básico, assim, mas ela tem que saber como que o time funciona, porque a gente tem vários grupinhos segmentados lá dentro, aonde que ela vai achar um material, de repente, que ela precise. Então, a gente tem ali em torno mais ou menos de uma semana, onde essa pessoa tem reunião com o RH vai apresentar todos os sistemas, vai apresentar como que preenche horas, como que bate um ponto, como que é a metodologia ágil. Aí a gente tem todo esse onboard também, às vezes, dependendo do time. Ela é do time de dados, então o que ela precisa saber? Ela vai ficar esse tempo se preparando, vai estudar para uma certificação que a gente entende que é básica. Essa certificação você tem que ter. Aí tem os treinamentos já todos gravados, todos preparados. Ela passa por esse processo para daí ela começar a entrar no dia a dia de conta e de clientes e assim por diante. E aí, com os times, a gente sempre incentiva, uma coisa que a gente tem feito muito, assim, é café. Então a gente tem uma salinha de café aqui desse time. A hora que o pessoal, alguém quer ir para a salinha do café? Aí vai lá para a salinha do café, toma um café, bate um papo. Tem o happy hour. Aí a gente tem vários grupos, né? A gente usa o Teams, então tem a galera dos pets, tem a galera das compras pela internet, tem a galera dos jogos, e a gente vai tentando introduzir essa pessoa dentro dos grupos, até para ela se identificar e conseguir conhecer um pouco de pessoas. É óbvio que a gente perdeu muito com essa questão da pandemia, mas a gente tenta, até porque uma coisa, né, essa questão da câmera, da gente estar aqui, está todo mundo dentro da minha casa. Então, quando a pessoa chega, ninguém conhece, mas você vai entrar na casa da pessoa, ela vai entrar na sua. Aí a gente tenta ter esses quebra-gelos, assim, para que a pessoa se sinta à vontade, além desse treinamento que a gente tenta manter todo organizado, muito treinamento gravado, para que a pessoa consiga entender como que a gente trabalha. E quanto tempo dura essa trilha, Dora? Vai depender do profissional, né? O quanto ele é experiência, o profissional mais sênior, ele conhece um pouco mais. A gente tem alguns programas que a gente chama de Skill Up, que é onde a gente abre programa para estagiários. A gente está rodando um agora de tecnologia. O programa de estagiários, ele é mais longo, né? Porque a gente sabe que a gente não exige experiência de estagiário. Ele está estagiando, então está começando. Mas vai ser em torno de 1 semana a 4 semanas, vai depender do nível do profissional. Que incrível. Não, e isso já é um processo de acolhimento, né? Eu acho que na hora que a gente recebe um profissional novo, eu acho que foi importante você ter ressaltado o processo seletivo de vocês e de ter o cuidado de contratar consultorias, porque quando a gente vai falar de diversidade, a gente também tem uma adequação da agência em receber essas pessoas. A gente também tem que entender qual a linguagem que a gente utiliza, seja os cuidados com as palavras, seja a linguagem corporal, para essa pessoa sentir que ela está num ambiente seguro, que ela realmente está sendo acolhida e que ela está lá para fazer parte de uma equipe que vai contar com diversos profissionais, né? Então, esse suporte que vocês contam, ele é muito importante, porque às vezes eu vejo muitas empresas querendo colocar essas iniciativas, fazendo um processo e, obviamente, né, priorizando a diversidade, mas esquece que precisa ter um cuidado, né? Que a gente precisa também passar por esse aprendizado, né? Que é o que faz com que a gente tenha
essa, inclusive, consistência nesses processos, né? Esse cuidado é muito importante. E aí... quer falar? Não, desculpa. Eu só ia falar que assim, essa questão do aprendizado, ele é muito importante, e assim, eu aprendo todos os dias com as pessoas que vêm para o time, né? Porque às vezes a gente acha que a gente sabe, ou a gente estuda alguma coisa na teoria, mas a prática é diferente. Então, estar aberto é muito importante, né? E ouvir as pessoas, eu acho que esse é o principal ponto, porque a melhor maneira de você aprender é você convivendo com pessoas de grupos de diversidade, é você entendendo como elas se sentem, como elas pensam, qual a expectativa. Então, acho que esses momentos, assim, são impagáveis e é onde a gente consegue aprender mais. Sim, e não é só uma questão, né, de contratar e trazer e construir times assim, mas é mantê-los, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente manter e desenvolver essas pessoas no grupo, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E aí, eu queria aproveitar que você comentou de todos os reconhecimentos que vocês tiveram, né, através de avaliações, pesquisas, prêmios. Eu queria que você contasse, até você como gestora e que está na iCherry durante muito tempo, contasse assim, tipo, como que as pessoas reconhecem no dia a dia a iCherry, o ambiente da iCherry, né? Quais são os adjetivos que elas utilizam no dia a dia, se elas precisam expressar o lugar que elas trabalham? Eu acho que orgulho é uma palavra que define muito, assim. A gente tem escutado muito esse feedback, principalmente de quem tem entrado, né, nessa questão de diversidade. É muito maravilhoso, porque as pessoas falam assim, eu não acredito que eu encontrei uma empresa onde eu possa ser eu mesmo. Eu tenho orgulho de estar numa empresa que respeita todos os grupos de diversidade. Então, toda sexta, quando a gente tem esses papos gerais, e daí vem toda essa pauta de diversidade, daí a gente sempre tem pessoas diferentes e todas no seu lugar de fala, né? Desde PCD, desde pessoas negras, pessoas trans falando, assim, ovacionado, né? Porque a gente fala, às vezes, papo geral, acho que é uma coisa muito particular nossa, assim, que não é o CEO falando e só o CEO fala e todo mundo fica ouvindo câmera fechada. A gente abre a câmera, todo mundo compartilha, a gente buga, às vezes, o time de tanta mensagem de parabéns, e é algo muito fluido, assim, muito nosso mesmo, que a gente tem muito orgulho, que todo mundo espera chegar sexta-feira para ter aquele momento para saber o que está acontecendo na empresa, para entender que pauta vai ser dita. E sempre quando a gente consegue conquistar algo novo, agora a gente conquistou esse benefício que é anunciado, todo mundo fala disso, do orgulho de fazer parte da iCherry, do orgulho de ajudar a construir, né? Porque acho que a gente também sempre diz, um cliente está indo super bem, um cliente renovou um contrato por mais um ano, é mérito do time que está trabalhando. Então, a gente sempre tenta trazer essas conversas, né? Mostrar os cases. A gente está publicando esse case com o Google, a gente vai lá e conta, mas é a equipe que conta, para todo mundo ver quem são as pessoas que estão fazendo aquilo. E é sempre muito esse orgulho de pertencer, né? O orgulho de fazer parte, de ajudar a construir. Ai, que incrível. E agora, eu acho que, né, obviamente, as iniciativas e os movimentos da agência, ela é muito importante, mas eu acho que tem as iniciativas e as contribuições pessoais, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, o que você, em primeira pessoa, tem utilizado no seu dia a dia, seja práticas suas que você já fazia antes, ou coisas que você aderiu agora no momento que a gente está passando e que te ajuda e também colabora, inclusive, né, com a sua gestão do seu time, ou também contribui, né, como gestora numa empresa que é tão grande que é a iCherry. Eu queria ouvir um pouquinho sobre as suas práticas pessoais e também com esse mesmo pensamento, assim, como que você executiva e líder de uma das áreas super importantes na iCherry, que também tem a sua pressão, as suas metas, os seus desafios, né, cobrada por performance, atende clientes que são gigantescos no mercado. Como que você lida com tudo isso? E, principalmente, né, quais são as práticas que você colocou no seu dia a dia para poder te ajudar a desenvolver esse equilíbrio que você tem, o bem-estar, e também te ajudar na gestão do seu time?
Legal. Eu acho que é super importante a gente falar que são dois universos, né? A empresa e a gente. Eu sempre fui uma pessoa mais estilo workaholic, a Karen sabe, até antes da pandemia eram 110 voos por ano, porque eu moro em Curitiba e estava no Rio, em São Paulo, e toda hora aquela loucura, e acabei aprendendo um pouco na dor, né? E não tem a ver com a empresa, tinha muito a ver com o meu perfil e comigo. Então, já faz alguns anos que eu estou num trabalho muito forte de autoconhecimento, de entender quem eu sou, por que eu sinto e como eu sinto. E nesse trabalho foi muito bom, porque eu consegui, né, até antes da pandemia, já controlar a quantidade da minha carga de trabalho. Então, assim, trabalhar bem e ser produtivo, que é algo talvez repetitivo e até soe como autoajuda, mas eu estou falando do que eu vivi, que é ser produtivo não é trabalhar várias horas por dia, é a gente conseguir organizar o nosso trabalho para a gente entregar em 8 horas. Eventualmente vai trabalhar até mais tarde? Vai. Como a Karen falou, são grandes clientes, tem muita pressão, e a gente acaba precisando, às vezes, ficar um pouco mais. Mas isso não pode ser todos os dias. Então, quando a gente passa a se conhecer, a gente começa a desenhar que o trabalho ele tem um lugar na nossa vida, a religião tem outro, o estudo tem outro, a vida pessoal tem outro, e a gente vai conseguindo encaixar. Então, da mesma maneira que a gente organiza o dia a dia da equipe para saber quanto tempo leva cada atividade, a gente tem que organizar a nossa vida como ser humano. Então, dá para o trabalho o local dele e também fazer outras coisas. Durante a pandemia, eu tive um ganho muito expressivo, que o primeiro ganho para mim foi... Sempre quando começo o ano, eu gosto de escolher uma ou duas palavras, que são as palavras do meu ano. São duas coisas que eu vou trabalhar. E no ano passado foi consciência, né? Que é o estar presente, é ser consciente. Agora eu estou aqui fazendo isso, eu vou fazer isso. Porque quem trabalha com digital vai saber bem o que eu estou falando, tudo ao mesmo tempo. Então, você tem que fazer tudo. Você tem o e-mail, você tem o Teams, você tem o Meet, você tem o WhatsApp, e parece que está tudo ali, você tem que responder, e não é verdade, né? A gente vai colocando essa carga, às vezes a gente deixa pessoas ao redor colocar, mas a gente tem que falar, cara, calma, eu vou fazer uma atividade por vez, eu vou entregar e vou fazer bem feito. E eu consegui desenvolver, assim, de uma maneira muito legal essa consciência, mas, de novo, foi um trabalho que eu comecei faz tempo, de autoconhecimento, com terapia. Eu sou a pessoa a favor de que todo mundo deve fazer terapia, é muito bom a gente se entender, a gente se conhecer. E o legal do autoconhecimento, principalmente para quem é líder, é que, assim, você não vai ver só as suas qualidades, você também vai entender os seus defeitos, porque todo ser humano tem defeito e qualidade. Então, o que ativa meus defeitos, o que ativa minhas qualidades? E aí você começa a trabalhar. Então, sai daquele foco do líder, o gestor tem que ser perfeito, tem que ser aquela pessoa que, em momento algum, vai falhar, para ser uma pessoa. Então, eu, hoje em dia, assim, converso muito abertamente com o meu time, não tenho problema quando... Gente, olha, fiquei chateada com essa situação, gente, hoje eu não estou bem. E isso é normal, né? Isso faz parte de mim como ser humano, e eu acho que isso ajuda muito, assim. Primeiro, a gente se reconhecer como pessoa, ninguém é super-herói. Eu brinco muito com o time, eu falo assim, gente, nós não somos médicos, ninguém vai morrer. Então, vamos, né, senta todo mundo, vamos entender o que está acontecendo, qual que é o caminho para a gente resolver. Porque senão a gente fica numa loucura, assim, que não tem fim. Né? Isso faz muito mal. Eu também, obviamente, mesmo com a dificuldade, exercício é uma coisa que me faz bem, exercício físico. Então, eu tento fazer, nem que seja uma caminhada, mas praticamente todos os dias eu tenho feito. Buscar ter uma alimentação saudável, acho que faz muito bem, e até por conta de idade, eu brinco, eu me acho jovem, né, mas já estou chegando nos 40, eu falo, gente, quando eu tiver 50, quando eu tiver 60, eu quero estar super bem, quero estar me movimentando, levantando as coisas, fazendo tudo sozinha, e se a gente ficar só trabalhando, sentado e comendo, não é o que vai acontecer. Então, eu penso muito no meu futuro, assim, né? Como que vai ser a Dora com 50, 60, 70 anos? Eu quero ser uma pessoa saudável. Então, eu tento buscar esse equilíbrio e tento a consciência também, por estou muito estressada.
então é melhor não fazer nada, dá uma parada, vai respirar, toma alguma coisa, né, circula, muda ali a cabeça, porque eu acho que isso ajuda muito, assim, esse reconhecimento de somos seres humanos, a gente também falha, a gente acerta também, mas a gente tem que se entender um pouco e ser perceptível aos nossos sentimentos. E como que você acha que as iniciativas que a iCherry tem, que implementa no dia a dia, até para acolher vocês, como que ele te ajudou, assim, nesse seu processo de conscientização, no seu processo de autoconhecimento, assim, o que essas iniciativas que vocês têm aí dentro também contribuíram para você, fazer essa mudança um pouco no seu estilo de vida? A gente tem um processo muito legal de treinamento de gestão, que a gente sempre está tendo ou um treinamento em grupo para os gestores, ou até mesmo processos de coaching. E eu passei algumas vezes, né? Geralmente, quando a gente troca de cargo, é promovido, a gente tem uma ajuda de coaching, assim, e isso sempre me ajudou muito, né? Porque quando você vai para o coaching, é um processo parecido um pouco com a terapia, que também é do perceber, poxa, peraí, não, isso aqui não tá legal. Se você quer crescer, você precisa melhorar isso. E junto com isso, esse incentivo à terapia, né? Agora, durante a pandemia, os grupos as rodas de conversa ajudam muito, 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 porque, né, é um profissional ali falando e você vê, poxa vida, não sou só eu, é todo mundo que está nisso, né? Como que eu penso, como eu elaboro isso, e as conversas são sempre assim, tipo, você está passando por determinadas situações, sempre vem dicas de como você melhora tudo aquilo. Então, eu sempre tento trazer para mim, sempre me coloco ali no lugar, não, isso serve para mim, como que eu me organizo aqui do meu lado para poder colocar em prática. Essas rodas de conversa, elas são sempre lideradas por um especialista, é isso? Você chama um especialista, fecha um tema e organiza as pessoas que são fit com o assunto. Seria mais ou menos esse esquema. Exatamente. Ai, que incrível. E, Dorinha, a gente tem alguma pergunta, Ramon? Estou aqui fazendo perguntas, não estou te acompanhando. Posso seguir aqui com as minhas, né? Dora, e aí eu acho que assim, dentro dos pontos todos que você colocou, e sejam iniciativas da própria iCherry, sejam suas próprias iniciativas, eu acho que também te dá bagagem, inclusive, para você passar esse conhecimento para o seu time e até para você também, né, como gestora e seu time, contribuindo com outros gestores e seus pares, a construir esse ambiente acolhedor, esse ambiente de bem-estar, né? Eu acho que a empresa ela é feita, como você falou, pelas pessoas, os valores e a cultura da agência também vem muito forte sendo construído por todos, mas principalmente pelas lideranças, né, que estão lá dando o tom do dia a dia. E como que você utiliza todo esse conhecimento do seu processo, né? Seja os treinamentos que você tem em específico, né, utilizando os seus próprios investimentos para poder desenvolver seu lado pessoal, seu lado profissional, né? Como que você aplica isso com o seu time? Eu gosto muito de uma gestão próxima, mas não de microgerenciar, né? E hoje na posição que eu estou de diretoria, eu tenho um grupo aí de gerentes e o meu objetivo é fazê-los virarem diretores, né? Eles são o futuro, a gente está crescendo, está expandindo, então a gente precisa de gente preparada. Então, eu gosto muito e incentivo muito eles ao autoconhecimento. Eu tenho puxado muito conversas agora sobre aquele livro Os 4 Temperamentos, por exemplo. Eu gosto bastante daquelas teorias e eu sempre falo, gente, entendam qual é o temperamento de vocês. Porque isso vai ajudar tanto na hora que eu for dar um feedback, tanto na hora que vocês se sentirem ali em algum probleminha com o time. Então, assim, eu sempre a gente tem os status de trabalho, né? Sempre começa a semana, a gente tem as nossas reuniões gerenciais, mas eu sempre tento levar temas um pouco mais pessoais, de autoconhecimento, de sobre gestão.
e sempre tento entender e conhecer meu time. Então, quem são, quais são os anseios, a gente sempre, né, pergunta sobre a família, tenta acompanhar o que está acontecendo na vida de cada um. Como eu disse lá no início, ninguém é 100%, não adianta eu cobrar uma performance ali de um gerente, sendo que talvez tenha alguma coisa na família que está pegando. Então, eu sempre tento trabalhar esse lado um pouco mais pessoal, sempre tentando, obviamente, não ser invasiva, mas de saber quem é aquela, olhar para a pessoa como ser humano e menos como um gerente do meu time, para a gente poder balancear, e acho que isso contribui muito para o resultado, assim, porque a gente vem de resultados incríveis e sempre com essa proximidade, né? Acho que a gente brinca um pouco que todo mundo que trabalha na HR é fofo, né? É mais querido, assim, acaba sendo. Eu acho que a gente, quem não fica, porque a gente assim, a agência ela é assim, né? De se preocupar com as pessoas, de perguntar como tá, de tentar, de ter essa aproximação, e acaba acontecendo naturalmente, acho que com todo mundo. E você colocou uma característica que define o olhar que eu sempre tive pela iCherry, por você e por todas as pessoas que trabalhou comigo, que é isso, são pessoas fofas, muito fofas, assim. Eu acho que isso mostra bem o espírito de vocês. E todas as pessoas que eu fui conhecendo durante o processo na iCherry, trabalhando juntos, seja quando era cliente, agora como agência, todos têm realmente esse mesmo espírito, esse mesmo estilo. Então, é o que você falou, aquelas que não são vão acabar ficando, porque a maioria é assim, né? Não tem como você não pegar um pouquinho dessa característica. E quem não for, naturalmente acaba saindo, né? Eu acho que também tem um pouco disso, assim, a pessoa também não se encaixa, e que é natural, porque são características diferentes, e para isso a gente tem uma diversidade de empresas e companhias para acolher todos os estilos, enfim, a gente tem aí espaço para poder desenvolver isso, né? Nem todo mundo vai se encaixar nas culturas que a gente tenta desenvolver. E para fechar, queria te fazer uma última pergunta, Dorinha, que é o seguinte, assim, dentro de todo esse contexto que a gente conversou e também com esse olhar cuidadoso agora que a gente precisa ter, né, não só agora, nesse momento que a gente vive hoje, de pandemia, numa situação difícil, acho que a gente que trabalhou e trabalha durante muito tempo em agência sabe como é desafiador construir um ambiente diferente do que era uma tradição de uma agência lá atrás, né? A gente sabe o quanto estigma ainda carrega sobre isso, quando a gente fala, putz, onde você trabalha? Você trabalha em agência, tem sempre alguém que torce o nariz, seja porque não sabe o que é trabalhar numa agência, ou seja porque já vem todo aquele estereótipo de trabalhar em agência não é uma coisa legal. E aí, por isso eu queria muito trazer você e você dividir um pouco com a gente, porque a iCherry foi construindo ao longo desse tempo esse outro modelo. E aí eu queria que você dividisse com a gente, se você pudesse dar uma dica, aquela do fundo do seu coração, de forma genuína, o que você diria assim, para as empresas que querem construir ambientes mais acolhedor, que querem construir espaços que abrace diferentes tipos de perfis, culturas e valores, assim, o que você diria que é primordial? Eu acho que eu iria com 2 pilares, Karen. Eu acho que o primeiro pilar, que é um diferencial, é a organização, né? A organização realmente, como eu falei, de ter ferramentas que ajudem, de saber o que as pessoas estão fazendo, que ajudem a facilitar o dia a dia das pessoas. A gente ainda vê muitas empresas que contratam as pessoas e querem que elas saibam que uma pessoa resolva o problema de 10, né? A gente, às vezes, tem conversa, você vê que a pessoa quer trazer um ser humano que vai ter que fazer tudo, e não é assim. Então, entender o passo a passo do trabalho, ter um ambiente organizado, eu acho que é muito importante. Daí vem a importância de sempre ter gerentes de projetos. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, tem que ter essa pessoa que vai conseguir tocar o bumbo e organizar como as coisas devem ser. E no outro pilar é o pilar de pessoas. Eu acho que eu fico até impressionada, assim, de que no mundo que a gente deveria
está evoluindo, parece que a gente está dando passos atrás, né? Eu acho que a gente precisa, quando você trabalha com pessoas, você precisa se despir dos seus preconceitos. A gente precisa parar de olhar o outro da nossa cadeira, né? Você tem que tentar sentar na cadeira do outro se você quiser olhar, né? Por que ela tem aquela opinião? Por que ela pensa assim? Né? Qual foi o contexto dela? E do mesmo jeito, a gente saber que eu penso assim, que esse é o meu contexto, mas esse não é o contexto final. Eu falo muito, eu já tive a oportunidade de passar por outras empresas e eu arrisco dizer que hoje eu estou na melhor empresa que eu vou trabalhar na minha vida. Porque a HR é muito boa, porque ela tem esse olhar para as pessoas, porque ela consegue hoje balancear o crescimento financeiro com o bem-estar. Como você falou, nem todo mundo se identifica, nem todo mundo curte, tem gente que talvez quer outro tipo de desafio, mas eu vejo isso como muito importante. Eu penso assim, eu sei que talvez seja o sonho ilusório, né? Mas se todas as companhias olhassem para as pessoas como um ativo poderoso e tentassem equilibrar o lucro com as pessoas, eu acho que o rendimento, o produto final seria muito maior. Porque quando você tem um time engajado, quando você tem pessoas que se orgulham, o resultado ele vem. O resultado ele acontece quase que organicamente. Então, o meu conselho é esse: organizar processos, ter uma visão realmente administrativa. Parece que ao longo do tempo a gente vai perdendo aquela teoria, né? A teoria da administração ela é muito importante, assim, do planejamento. Eu acho que isso tem que ser mantido, mas esse se despir de todo o preconceito que a gente tem e entender que o diferente ele é bom, ele não é ruim, né? Hoje a gente está vivendo aí uma fase no mundo todo que ser diferente é ruim. E eu acho espero que a gente, como mundo, como sociedade, a gente possa entender que não, o diferente ele é bom, né? Que quando você pega um diferente com outro diferente, você tem um resultado positivo e não negativo, como a gente tem visto os comentários por aí. Ai, que maravilhoso. Obrigada, Dora. Eu queria até aproveitar um comentário, né, que foi colocado aqui, que a gente também, né, acho que quando a gente fala em empresas, em desenvolvimento e alta performance principalmente, a gente é muito voltado para desenvolvimento da parte técnica, né, de hard skills, porque isso é super importante. Então, sempre é voltado para que a gente, né, saiba mais, aprenda mais, mas eu acho que não só o fato da gente estar passando por tudo isso, mas o quanto é importante, até no nosso processo de amadurecimento, também desenvolver os soft skills, né? Que é justamente essa questão comportamental, a questão do autoconhecimento é fundamental para a gente saber quem a gente é, onde estão as nossas dores, né? O que me afeta e como que eu lido com isso da melhor forma, porque eu vou lidar isso com o outro, né? Não tem como eu lidar sozinha, né? A gente não está isolado, a não ser cada um nas suas casas, mas aqui compartilhando falas e conversas, a gente sempre está interagindo com as outras pessoas. Então, é fundamental que esse cuidado e esse desenvolvimento sempre exista. Eu acho que todos os pontos que você dividiu com a gente aqui, Dora, seja todas as iniciativas na parte, né, no pensamento de estrutura, né, como você falou, de organização, de sistemas, de metodologias, também todo o cuidado que vocês têm para trazer especialistas, para trazer consultorias, né, para dar aí mais informações, né, para dar a estrutura que vocês precisam para fazer com que esses processos sejam feitos da melhor maneira possível, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que não achar que a gente já sabe das coisas, mas trazer quem saiba para a gente aprender junto e conseguir melhorar, né? Eu acho que também tem muito a ver com isso. E aí, obviamente, sustentando isso com base nos valores e na missão da própria iCherry, né? Quem quer a iCherry como cultura, fazendo com que esses espaços sejam permanentes, sejam construídos de forma saudáveis, e isso faz com que todo o desafio que vocês têm de performance, de resultado, fique uma coisa leve, né? Tipo, que apesar, e é óbvio que isso vai fazer parte, né, do resultado de vocês, da meta, dos objetivos. Quem trabalha em agência sabe que o resultado do cliente, né, que vai falar mais alto,
que é a intenção, os objetivos do cliente, que vai drivar, né, como que a agência vai trabalhar, mas isso não deve ser uma coisa carregada, uma coisa pesada, né? Então, acho que o que você trouxe aqui é como que tudo isso que é fundamental e que exige atenção, né, que exige cuidado, porque você também está lidando com números altos, né, você está lidando com investimentos altos, com ferramentas, e como que isso tudo pode ser leve, pode ser feito de uma forma responsável, mas com uma pressão que é uma pressão administrável, onde essas pessoas contam com suporte, contam com apoio, elas estão respaldadas, né? Seja pela estrutura que vocês têm de recursos humanos, seja pelos gestores, ou principalmente pela própria rede das pessoas, né? Dos seus pares e colegas, seja da mesma área, seja de diferentes áreas, para contribuir também para que tenha esse ambiente sustentável e saudável, né, a longo prazo, como vocês estão conseguindo, assim. Então, acho que, mesmo tendo todos esses desafios, vocês construíram de uma forma muito bacana tudo isso a longo prazo. Então, eu fico super feliz de você ter dividido isso com a gente, e com certeza também anotei aqui várias coisas, porque eu acho que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Então, fica aí umas dicas, né, para todo mundo que, vendo exemplos como você contou, mostra que sim, é possível a gente ter um ambiente de alta performance com as pessoas integradas, diversas e felizes, trabalhando no dia a dia. Tenho certeza que isso contribui muito para um resultado positivo da agência, né, não só financeiro, mas... E acaba sendo financeira por consequência, né? Se você tem pessoas felizes fazendo o que elas fazem e fazendo da melhor forma possível, o resultado do financeiro ele vem por consequência. E isso é uma forma sustentável da gente gerir um negócio, né? Sim. É isso, quero muito agradecer. Se você quiser, dê suas últimas palavras, agradecer o Ramon também, e todo mundo que acompanhou com a gente. Enfim. Eu quero só agradecer vocês pelo papo. Eu também me sinto muito orgulhosa de poder contar um pouquinho do que a gente faz. Inclusive, o Ramon vai mandar aí 2 links de vagas. Temos vagas aqui, tanto na iChair quanto na Miram. Se alguém quiser vir ou conhece alguém, principalmente dentro de grupos de diversidade, a gente está aí com processos seletivos abertos, estamos crescendo. Então, a gente precisa também trazer pessoas aqui. Fiquem à vontade, obrigada pelo tempo de vocês, obrigada por ouvirem. Se quiserem saber mais dos programas ou qualquer coisa do tipo, meu LinkedIn é Dora de Oliveira, me procurem lá, a gente está sempre aberto para conversar. Tem aí também nossas redes sociais da iChair como um todo, podem enviar perguntas, a gente gosta de contar, a gente gosta de colaborar. E, muito obrigada, espero que vocês pensem em tudo que a gente conversou, e como a Karen disse, é possível ter um ambiente de alta performance, lucrativo e com pessoas seguras, tá? Podem ter certeza disso. Obrigada e um beijão.